Fala galera, mais uma dúvida aí sobre a utilização do Easy Beer, mas assim que dá pra dar uma encaixada em outros fermentadores pressurizados. Primeira coisa, a partir de qual dia eu começo a segurar a pressão? E o outro é referente a DH. Acompanhe aí. Bom, ele até comentou sobre, vamos começar pelo DH. Eu fiz um vídeo aí de um DH, que na verdade quem me passou foi o Ivan, da própria BeerTech, e segundo ele viu em um vídeo, e ele comentou sobre isso, e eu falei, cara, dá, e aí eu acabei fazendo esse vídeo, tá? Eu não vi o vídeo original, mas eu acho que foi isso que o cara fez, e se não foi isso, foi mais ou menos isso aí. Qual que é a ideia? Colocar um imã lá, funciona? Ah, não sei, cara, isso daí dá uma discussão boa. Eu não fiz o teste, tá? Só o Ivan me passou a ideia e eu fiz. E ele me pergunta sobre essa técnica. Então colocar o imã do lado de fora, deixar a bolsinha lá dentro e depois só tirar o imã e cai no dia que você quiser. Esse lúpulo ele vai ficar pendurado do lado de dentro, não vai ter contato com a atmosfera externa, só com o CO2. E não vai ter contato com o líquido também. Daí no dia do DH vai lá, desconecta. Essa é uma forma. E daí a outra é fazer da forma comum, despressurizar, abrir a tampa e jogar. E mais uma ideia que ele mesmo deu é desrosquear a tampa do meio, que é grande, daí colocar o lúpulo por aqui. Também funcionaria. Eu, sinceramente falando, se fosse eu fazer no Easy Beer, eu preferiria tirar a tampa, muito mais fácil. A gente trabalha com espaço, não, é mais simples. Aí ele pergunta sobre a pressurização. Ah, mas não vai perder o CO2? Perde, mas perde tão pouco que, é sério, é irrisório. A não ser que seja um DH que você já está fazendo depois que terminou toda a fermentação. Aí sim, aí você perde, porque na verdade, se você fizer no segundo, terceiro dia, perde todo o CO2 do headspace, mas depois a própria fermentação já gera o CO2 de novo e já tudo fica normal, já tudo fica equilibrado. Se você for fazer até mesmo o quinto, sexto dia de fermentação, vai gerar o CO2 novamente. Outra coisa, a gente obrigatoriamente tem que usar um camarada desse. Isso daqui é comercializado pela própria BeerTech também. Olha lá. Isso daqui o que é? É uma expanding valve, é uma válvula de alívio. Eu só conectei um DMFit aqui para facilitar a minha vida e aqui funciona rápido. A gente faz o ajuste ali mais ou menos em 2 bares. Eu faço em 2 bares por quê? Porque para trabalhar justamente essa parte de DH aí, e depende do estilo também, eu faço em menos ou mais, aí entra num vídeo bem longo, mas enfim, geralmente eu faço com uma pressão maior do que a pressão que precisa na cerveja. Por quê? Porque na hora da trasfega eu perco um pouco de CO2 e também é mais fácil para eu ajustar depois, porque fica bem próximo da carbonatação. Vou lá, só coloco um pouquinho mais de CO2 se precisar, que geralmente não precisa, entendeu? Se eu deixar cravado lá, a breja precisa de 1.0, se eu deixar em 1.0, quando eu for extrair vai ficar um pouquinho, vai faltar um pouquinho. Então eu deixo, por exemplo, se precisa de 1.0, eu deixo em 1.3, 1.4, 1.3 mais ou menos, quer dizer 0.3 a mais, isso durante o cold, né, obviamente. E quando eu mando para o post-mix, ela automaticamente vai ali para 1, 0.9, 1.1, fica bem legal. Então, por esse motivo, eu já trabalho com um excesso, com uma gordura de CO2, facilitando no caso do DH. Então, na hora que eu tiro, realmente, é como eu abrir uma garrafa de Coca-Cola. Eu abro a garrafa de Coca-Cola ou de qualquer refrigerante, se ele estiver gelado, eu abro. Vai vazar o gás, fecho. Vai acabar o gás da Coca-Cola, do refrigerante? Não vai. O que vai acontecer? Puta, praticamente nada. Depende do tamanho do headspace. Se for muito grande o headspace, ela vai ficar um pouquinho sem gás. Mas vai perder todo? Não vai. Por isso que eu falo, DH, abre a tampa. É mais fácil. Abrir a tampa é mais fácil. Mas claro que se você tiver aquele camarada que faz o DH, onde você põe o lúpulo, pressuriza, aquela câmara de pressurização lá, beleza, aí é o melhor cenário. Como eu não tenho, eu faço isso, eu tiro a tampa, perco realmente o CO2 do headspace, mas ele automaticamente já se equilibra novamente. E no caso, se eu fizer isso, que eu já fiz, já fiz DH de vários tipos aí para testar, né? E eu já fiz também durante o descanso de diacetil, que é uma temperatura maior, e ali já acabou a fermentação praticamente, não vai me gerar o CO2 que eu preciso. Só que daí eu abro, eu alivio tudo, vamos supor, estava lá em 1.5 bar, eu alivio tudo, faço o DH, tampo
e aí vai cair para zero a pressão. Você tem duas opções: ou você põe de novo o CO2 1.5, beleza, ou então deixa a breja mesmo se equilibrar, e daí de 1.5 caía para zero, depois subia para 1.1, alguma coisa que tá bom também, entendeu? Então não precisa exatamente ter toda essa preocupação com o CO2, beleza? Aí ele pergunta quanto tempo depois que começou a fermentação, quantos dias eu demoro para começar a segurar a pressão. Bom, primeira coisa, nos primeiros dias o ideal é jogar tudo fora mesmo, todo CO2 gerado pela fermentação, o ideal é jogar fora, que é onde gera uma quantidade grande de ésteres, alguns offs também, então é legal jogar fora, beleza? Ele viu em um canal, não sei qual canal que é, ele viu que para usar airlock durante 2 dias e depois, eu não sei se ele entendeu direito, depois colocar tampa cega. Se eu entendi realmente, por exemplo, não, joga fora lá ele falou 4 dias, 4 primeiros dias, depois pode tampar aquilo lá e pressurizar, não façam isso, vai explodir, certeza, fechar tudo, vai estourar, ou vai romper o lacre, né? Qual que é o ideal? O ideal é ter isso daqui, cara. Tá trabalhando com um sistema de pressurização, você tem que ter uma válvula de alívio, né? Uma expanding valve. Esse camarada a gente vai conectar ele aqui, como eu disse, isso daqui é um DMFit, eu conecto num ball lock, e o ball lock eu conecto nesse terminal aqui. Então ele fica assim, legal? Aqui, para quem não sabe como funciona uma expanding, ela é funcionamento ridículo. Eu até fiz uma aí, vou deixar o vídeo aí em cima para vocês. Mas ó, tá vendo? É uma tampinha. Isso daqui é como se fosse aquelas borrachinhas de torneira que a gente aperta e segura a água, né? Então, como que funciona? Aqui com esse parafuso a gente ajusta a tensão dessa mola. Então o ar que está lá dentro, ele está empurrando. Se isso daqui estiver solto do jeito que está, ele empurra e vaza. Se a gente apertar, ele vai ter que fazer mais força aqui para empurrar. Então conforme a gente aperta aqui, a gente tensiona a mola lá dentro, a gente segura mais pressão. Aqui por exemplo eu estou segurando 1 bar, 0.8. Bom, quero 2, eu aperto um pouquinho mais, 2 bares. Então vai precisar 2 bares para empurrar esse eixo para fora, para começar a aliviar. E aqui não, aqui eu seguro menos. Então aqui meio bar já alivia. Como que eu faço? Eu faço da seguinte forma: eu vou lá, eu só encosto ele. Eu só encosto mesmo. Na hora que eu sentir, igual eu fiz aqui, na hora que eu sentir encostar, ele já está segurando uma pressão, mas de quanto? Ele segura em torno de 0.1, 0.0, enfim, quase nada mesmo. Por quê? Na verdade lá dentro vai ter CO2. Não tem como haver a troca de gases entre eles. E aí no fim do dia, quando eu volto do trabalho, eu alivio. Só venho aqui, alivio tudo. Alivio tudo durante 2, 3 dias. Depois disso, depois do segundo, terceiro dia, é a hora que eu ajusto esse cara para em torno de 1.5 bar. Eu faço as fermentações geralmente em torno de 1.5 bar, porque eu consegui resultados bem bacanas nessa pressão, tá? Mas aí tem vários estudos que dizem que para cada estilo de cerveja você vai precisar de uma pressão diferente da outra. Bacana, mas eu faço em 1,5 que para mim atende bastante. Óbvio que para alguns estilos falta carbonatação depois, mas aí é coisa de 3 horas eu corrijo fora com uma carbonatação forçada. E como os estilos das brejas que eu faço, a maioria requer uma carbonatação baixa ou média, então sai quase sempre ali do jeito que eu quero, né? Mas enfim, vocês precisam de um camarada desse. Então segura aqui quase nada, os 3 primeiros dias, e depois disso vocês seguram na pressão correta. Não fecha, não sei se ele não entendeu certo ou se eu não entendi certo, mas não usa tampa cega não, cara, porque mesmo depois do 4º dia, até porque tem os comportamentos das leveduras aí que são meio esquisitos. Tem levedura que, por exemplo, você tem um lag time muito grande, então você vai começar com essa teoria de depois do 2º dia, 3º dia eu posso fechar lá e já era. Não é bem por aí não. Tem umas leveduras que elas trabalham mais fortemente no 4º dia, por exemplo, no 5º dia. Tem levedura que trabalha fortemente no 2º dia, depois ela dá uma acalmada total.
entendeu? Então assim, cada levedura vai ter um comportamento diferente aí, e não é nem cada estilo mesmo, por exemplo, a S33, não, a S33, cada cepa vai trabalhar de uma forma, você tem na mesma levedura, você tem comportamentos diferentes. Puta, dei sorte, peguei uma S05 aí que fez em tantos dias a fermentação limpa, sem ésteres, perfeitinha, legal. Puta, já numa outra aí não tive tanta sorte, teve um lag aí, levou tanto tempo, começou a fermentar depois de tantos dias, demorou tantos dias para atenuar. Então o comportamento não é matemático assim, não é robozinho. Então, como não é robozinho, a gente não pode levar isso como teoria de que 4 dias depois eu meto a tampa cega e seguro toda a pressão. Não façam isso, é sério. Expanding valve. Foi trabalhar com fermentador pressurizável, o expanding valve não tem negociação, tá? Ou então não tem o expanding valve, sinceramente falando, por segurança, blow off ou airlock. Mas aí não vai ser pressurizado. Não vai ser pressurizado. Mas meu fermentador é pressurizado. É pressurizado, só que você não tem todos os kits de segurança para fermentação pressurizada, tá? Isso daqui da Caca mesmo. Bom, eu acho que eu tirei a dúvida dele aí, e eu acho que eu acabei resolvendo algumas outras dúvidas que aparecem bastante sobre isso. E qualquer dúvida que vocês tiverem mais, só perguntar aí. Tamo junto. Cheers. A DH. Acompanhei. Exatamente aí, tá vendo? Eu só coloquei uma conexão ball lock